Torcedores do Corinthians fazem campanha pela volta de Tite. Já o Palmeiras espera a volta de um de seus funcionários para garantir aumento salarial. E esse papo de que Fernando Diniz é protegido e pedido por jogadores da seleção brasileira como novo treinador para o lugar do Tite. Bora falar sobre tudo isso no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quero contar também sobre uma dívida que Hernan Crespo admite ter com o São Paulo. Tem mais um reforço no Cruzeiro. Contei para vocês sobre Christian nesse sábado. Quero falar sobre o Alisson, que já tem um acordo verbal com a Raposa. Para completar, tem novidade também no Bahia, ex-atacante do Fluminense fechado com o tricolor baiano, as últimas do mercado, bastidores e muito mais, para você não perder nada, super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ative também as notificações, beleza? Para quem não me conhece, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e por aqui a missão é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca, nem em dias sem Copa do Mundo. Hoje, por exemplo, domingo tem 2 jogos da Copa da Liga Portuguesa, tem Watford e Hull City pela Championship, a segunda divisão do futebol inglês, tem ainda vários jogos da segunda divisão na Espanha, além de Bari e Modena, que se enfrentam pela Série B italiana. Para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e na hora do depósito não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação sobre o Vasco, que se reapresenta das férias nessa segunda-feira, até agora sem nenhum anúncio de reforço feito pela 777. Paulo Brax se resumiu até agora apenas à divulgação e confirmação de Maurício Barbieri como técnico e Abel Braga como diretor técnico. A curiosidade é que o Vasco e a 777 já tem pelo menos 3 reforços garantidos. Tenho contado que o Raul, centroavante do Goiás, um dos artilheiros da Série A, já está contratado. Contei também que o Patrick de Luca, jogador que estava no Bahia, está fechado, além do Júnior Urso, que todo mundo já sabe. Bora falar sobre o Atlético Mineiro, que tem um acordo verbal com o Edenilson. Volante que está de saída do Internacional, resta agora um acordo entre o Inter e o Atlético. O Inter, nos últimos dias, deixou claro ao Galo que só aceita a negociação por 10 milhões de reais. O Atlético, por sua vez, está sugerindo atletas. A última oferta foi de Guga e Natan por empréstimo. O Internacional respondeu que não pede o dinheiro. Bora te atualizar também sobre o Flamengo e a tratativa com o Gerson. No último dia 10, o pai do Gerson, o Marcão, se reuniu com dirigentes do Olympique de Marselha na tentativa de uma reconciliação. Você sabe que a última vez em que Flamengo e Olympique se encontraram não houve acordo. O Olympique pede 20 milhões de euros, o Flamengo sugere 15 milhões de euros. O pai do Gerson se encontrou com o pessoal do time francês para ver se os caras aceitam uma redução na pedida. E o que se saiu ou o que se soube a partir dessa reunião foi que foi um encontro satisfatório. Foi como o Júlio Miguel Neto, que é jornalista esportivo, se referiu ao encontro depois de bater um papo com o pai do Gerson. Bora falar agora sobre Mário Fernandes, que vai ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Internacional. E em meio a esse processo de divulgação, o Mário soltou nas redes sociais dele um vídeo agradecendo ao pessoal do CSKA e também à torcida por o liberarem por uma temporada. É o tempo em que ele vai ficar jogando com a camisa colorada. Bora falar sobre o São Paulo e Hernan Crespo, técnico que ficou à frente do tricolor de janeiro a outubro de 2021, conseguiu, por exemplo, o título do Campeonato Paulista. E ele mais uma vez se declarou apaixonado pelo São Paulo. Em entrevista à ESPN, ele disse o seguinte, abre aspas, vou voltar a caminhar pelo Morumbi. Não sei em que situação, não sei se como treinador, como fã, mas tenho dentro de mim uma conta pendente, que é ver o Morumbi lotado. Eu quero voltar para poder viver tudo isso, fecha aspas. Por que o Crespo adotou cuidado quando falou em voltar como torcedor? Enfim, para não parecer que ele está cavando um lugar do Rogério Ceni, não é o caso. É que o Crespo tem enorme carinho pelo São Paulo, a passagem dele, na visão do Crespo, não foi completa, especialmente porque em época de pandemia ele não pôde sequer treinar o São Paulo uma única vez no Morumbi com público. 53 partidas, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, 57% de aproveitamento dos pontos. Ele acaba demitido no mês de outubro, apesar do título do Campeonato Paulista. É natural que o Crespo volte um pouquinho mais para frente. Como vocês sabem, São Paulo decidiu renovar o contrato do Rogério Ceni. Tá dando toda a moral do mundo pro Rogério. Quem sabe quando o Rogério deixar o tricolor. Bora falar agora sobre o Alisson,
volante que fez enorme sucesso com a camisa da Ponte Preta. Quero contar com exclusividade que o Alisson será jogador do Cruzeiro. Já acertou um contrato de 3 temporadas. Por que o anúncio ainda não pode ser feito? Porque o Alisson só aguarda a confirmação da Justiça em relação à rescisão do contrato com a Ponte. Ele entrou durante a última semana com um processo contra a Ponte por causa do não pagamento de fundo de garantia e de salários atrasados. Uma curiosidade, a Ponte no mês de setembro aumentou os salários do Alisson de 30 para 70 mil reais mensais. O problema é que a Ponte continuou bancando os 30 mil, se esquecendo dos outros 40 mil. Para completar, o fundo de garantia também não foi recolhido. O Alisson entrou com um processo na Justiça. A Justiça deu 48 horas ao Cruzeiro para que à Ponte Preta para que a Ponte se manifeste em relação aos salários. Como não deve haver a confirmação do pagamento, afinal de contas ele não existiu, o Alisson vai ter a liberação e já tem um acordo verbal com o Cruzeiro. Contrato de 3 temporadas, salário de 150 mil reais por mês. O Alisson vai deixar 40% do valor de uma venda futura ao Cruzeiro, o restante vai ficar dividido entre ele e o pessoal do Atlético, que também o representa. Muito bom jogador, foi recentemente especulado no Flamengo e no Atlético Paranaense. O negócio só não avançou, porque a Ponte pedia 20 milhões de reais para a negociação. Contei para vocês nesse sábado, antes mesmo do acordo com o Alisson, que o Cruzeiro já havia se acertado com o Christian, volante que pertence ao Atlético Paranaense, empréstimo de uma temporada. Excelente jogador. Na temporada de 2021 foi titular absoluto. Em 2022 conviveu com problemas por conta de uma artroscopia, mas já está 100% recuperado. Quero falar agora sobre seleção brasileira. O UOL publicou uma notícia que agitou a manhã desse domingo. Ela dá conta de que Fernando Diniz tem tido o seu nome pedido por alguns jogadores importantes da seleção brasileira, entre eles o Neymar. De acordo com a apuração do site, Daniel Alves, Thiago Silva, Neymar, Antony e Bruno Guimarães gostaram bastante do trabalho do Fernando Diniz e o sugeriram para o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. É o Edinaldo quem vai escolher o substituto do Tite, e é certo que o Tite não fica. Antes mesmo do fracasso contra a Croácia, já estava decidido que o Tite iria embora. 2 Copas do Mundo, 2 eliminações na fase de quartas de final. Seleção brasileira terá um novo treinador. Existe enorme pressão para que esse técnico seja estrangeiro. Afinal de contas, o Brasil vem tropeçando diante de times europeus. Desde a Copa de 2002, quando o Brasil venceu, todas as outras Copas tiveram eliminação contra europeus. O Brasil não vence europeu em mata-mata. Foi assim contra a Croácia em 2022, contra a Bélgica em 2018 e por assim por diante. Sobre o Fernando Diniz, conversei com uma pessoa da minha confiança da CBF para saber a possibilidade dessa história avançar. Por mais que exista esse lobby, essa pessoa não desconfia de que possa ter havido lobby. O Antony, o Bruno Guimarães e o Daniel Alves já trabalharam juntos com o Fernando Diniz. É possível que o Neymar e o Thiago Silva tenham ouvido boas referências a respeito do Diniz. Apesar desse lobby, desse apelo, desse assédio, a tendência nesse momento, ao que parece, é da contratação de um treinador estrangeiro. O Edinaldo Rodrigues está mais inclinado a contratar um gringo. Abel Ferreira do Palmeiras e Jorge Jesus, que hoje trabalha no futebol turco à frente do Fenerbahçe, são nesse momento os técnicos favoritos da cúpula da CBF. Bora falar sobre o primeiro reforço do Bahia na era Grupo City. Ele vem justamente do City Football Group, como é conhecido o nome do Grupo City. Do Manchester City vem o Kaique, jogador de 19 anos de idade, atacante revelado no Fluminense. Foi muito cedo para o Manchester City, até conseguiu atuar no clube inglês, mas havia sido emprestado nessa temporada para o Paços de Ferreira, o último colocado do Campeonato Português. A coisa não anda muito boa para ele e o City Football Group decidiu tirá-lo do Paços Ferreira para emprestá-lo por uma temporada ao Bahia. Jogador que está desembarcando no Rio de Janeiro, vai passar as festas e depois se apresenta ao Bahia. Primeiro reforço de uma série de vários outros que vão chegar. O Bahia e o Grupo City pretendem anunciar em breve o Acevedo, volante que pertence ao New York City, o Canu, o zagueiro que pertence ao Botafogo. Esses dois estão praticamente fechados. O Molina está em negociações, o Gustavo, meio atacante que já foi do Sport, hoje no Al-Ahly, também foi sondado. Parece que o Savinho, jogador que foi do Atlético Mineiro, que pertence nesse momento ao PSV, embora seja do Grupo City, esse tem uma negociação mais complexa, a tendência é que siga no futebol europeu. Prometo ficar de olho e te atualizando sobre os reforços do Bahia, beleza? Bora falar agora sobre um aumento salarial no Palmeiras. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, o mais vencedor da história da base palmeirense e talvez da base de clubes brasileiros, recebeu nos últimos dias uma proposta do Grupo City e disse não. Ele decidiu permanecer à frente do Palmeiras. Foi por isso que o Cadu Santoro, que era uma espécie de observador de todo o Grupo City na América do Sul, acabou confirmado como diretor técnico do Bahia.
Diante do não do João Paulo, a decisão da presidente Leila Pereira foi de, na volta das férias do João, em 20 de dezembro, convocá-lo para uma reunião. Tudo para que o Palmeiras possa valorizar o João Paulo, oferecendo-lhe um aumento, talvez até mais status dentro do clube. O problema é que o João Paulo já é de longe o gerente da base mais bem pago do futebol brasileiro, ganha na casa dos R$ 120 mil por mês. Existem até alguns executivos de times principais, profissionais do futebol nacional, que não ganham tanto quanto o João Paulo. Mas, só de lembrar que foi o João Paulo o grande responsável por contratar e bancar o Endrick no Palmeiras, o próprio pai do Endrick recentemente, em uma entrevista ao canal do Nicola, assegurou que se não fosse pelo João Paulo, o Endrick não estaria no Palmeiras, negócio de 72 milhões de euros, então qualquer aumento ao João Paulo vai ser pouco, perto do que ele já garantiu, não só com o Endrick, mas com o Giovani, com o Patrick de Paulo, com o Gabriel Menino, com o Verón, entre vários outros atletas descobertos por ele e promovidos da base por principal, isso sem falar em Luiz Guilherme, Messinho e vários outros. O trabalho do cara é espetacular. Para a sorte do Palmeiras, João decidiu recusar a oferta do Grupo City. Agora o único risco é de a seleção brasileira conseguir convencê-lo a ir trabalhar como gerente das categorias de base. Esse convite ainda existe, a ideia do Odinaldo Rodrigues é transformá-lo no gerente da base da seleção a partir de janeiro, até por isso a Leila vai dar esse aumento salarial ao seu funcionário. Bora fechar o vídeo para falar sobre Tite no Corinthians. Pelo menos é esse o desejo de torcedores alvinegros que nas redes sociais manifestaram durante todo o fim de semana a intenção, fizeram até campanha para que o Tite aceite voltar ao time. Chance completamente descartada apesar do barulho e do apelo. Tite foi consultado antes que o Corinthians fechasse com o Fernando Lázaro. E depois dessa consulta, o Corinthians ouviu que o Tite vai ficar alguns meses de folga, de férias, descansando, de olho na possibilidade de trabalhar na Europa. Ele disse ao presidente do Willian Monteiro Alves que se não for para a Europa agora, dificilmente vai ter outra oportunidade. O fato de ter sido eliminado nas quartas de final certamente pesa um pouquinho contra, mas não deve ser um fator impeditivo para que surjam propostas do exterior. Inclusive, o Corinthians não contrataria o Fernando Lázaro para, semanas depois, tirá-lo do cargo de técnico. Pegaria muito mal, nem acho que o Tite aceitaria uma situação dessa. Então, esqueçam essa possibilidade de Tite como técnico do Corinthians, pelo menos nesse primeiro momento. Tite que desembarcou nas últimas horas no Rio de Janeiro e acabou aplaudido pelos torcedores que estavam no aeroporto lá do Rio. Seleção brasileira em fim de competição, eliminada, 7ª colocação na classificação geral, é a pior posição desde a Copa de 1990, ainda assim o Tite deixa o Brasil com 80% de aproveitamento dos pontos, o que faltou ao Tite foram melhores campanhas nas Copas do Mundo, tanto da Rússia quanto do Catar. E a sua nota para o Tite na seleção de 0 a 10? Use o espaço para comentários para deixar aquilo que você pensa, não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal, mais à noite tem programa do Nicola, hein? Não vai esquecer, abraço, tchau!